Olá, pessoal! Voltamos para dar continuidade ao nosso tema, Mundo do Trabalho em Sociologia. Quem não viu o nosso início, explicando a complexidade desse tema, vou deixar um card aqui, que teve a participação especial do nosso aluno Carlinhos. E hoje a gente vai dar prosseguimento. E sobre o que a gente vai falar mesmo? Vem cá, te mostro. Muito bem, nada melhor para a gente entender a sociedade do trabalho do que entender onde, começar a entender justamente onde ela não existe, né? Onde não existe esse mundo do trabalho. Então a gente vai estudar a produção nas sociedades tribais para entender que o nosso mundo do trabalho, o modo como nós entendemos a sociedade do trabalho é muito diferente e não é tão antigo assim, tá? Então vamos começar. Bom, como eu disse, não são estruturadas pela atividade que a gente denomina trabalho, o que na nossa sociedade não tribal, capitalista, complexa, né, com algumas denominações sociológicas, a gente denomina trabalho. Não, as sociedades tribais não têm essa complexidade. E quando eu falo complexidade, cuidado para vocês não entenderem um termo falando, é uma sociedade simplista, então, uma sociedade que falta, uma. Gente, complexidade são mecanismos complexos. Então, voltando àquela primeira aula que eu já deixei no card para vocês, nós temos uma interdependência, né? Cada um faz um pedacinho e se um falha, morre tudo, né? Parou o coração, danoso. Parou pneumonia, parou o pneu, eu ia falar. Parou o. Gente, a gente respira, esqueci o nome. Pulmão. Parou o pulmão, é o Covid que está abalando. Parou o pulmão, pronto, falhou tudo. Né? Nossa sociedade é complexa porque tem essa interdependência. Vocês vão entender que nas sociedades tribais isso não existe. Tá bom? Vamos prosseguindo aqui. As atividades, eles faziam quase tudo, tá? Todos da tribo faziam quase tudo. As atividades relacionadas à obtenção do que as pessoas necessitam para se manter, então, para comer, para sobreviver às intempéries, né? Caça, coleta, agricultura, criação de animais, montar uma casa, ter algum medicamento vindo da natureza, tudo isso é feito por quase todos. Por quê? Porque estão associados aos ritos, aos mitos, ao sistema de parentesco, às festas e às artes, integrando-se assim a todas as faces da vida social. Então vocês já devem ter ouvido falar que existe a festa da colheita, a dança da chuva, o ritual de passagem de idade. Tudo está associado. Não tem uma dissociação entre a cultura do cultivo da planta, da criação dos animais, da coleta, da caça, com a cultura, como a gente conhece quando fala essa palavra cultura, do fazer arte, do compor tradições culturais humanas. Tudo está interligado. Como está interligado o homem e a natureza nas sociedades tribais. E quando eu falo que todos fazem quase tudo, todos estão capacitados para trabalhar em qualquer área. É obviamente colocado, padronizado, que as mulheres vão cuidar da agricultura, porque elas ficam mais próximas dos filhos e cuidam dos filhos e cuidam da casa, e que os homens vão participar da caça, da pesca, né? Então, quando chega em determinada idade, o menino já passa a ir com o pai para caça, a menina já passa a aprender os trabalhos domésticos e de agricultura. Mas eles são capacitados para fazer tudo. Se faltar um dia uma pessoa e falar, eu não estou bem, estou doente, não vou poder colher aquela plantação, outra pessoa fará isso no lugar, tá? É, eles estão muito mais ligados pelo grau de parentesco, pelos ritos, as crenças que os unem, do que propriamente porque um depende do trabalho do outro, diferente da nossa sociedade, tá? E aí, como eu disse aqui, só para pontuar, a organização das atividades vai se caracterizar pela divisão de tarefas, não pela sua especificidade, mas pelo sexo, pela idade, né? Então, criança pode fazer isso, a mulher pode fazer aquilo e assim por diante, tá?
Vários analistas classificam as sociedades tribais como de economia de subsistência e de técnica rudimentar, passando a ideia de que elas viveriam em estado de pobreza. É essa noção que a gente tem, né? Nossa, são tão precários. Nossa, ainda usam determinadas técnicas. E uma economia de subsistência, para quem não estudou isso ainda em história, é uma economia que eu planto, eu crio animais para eu consumir, não para vender. Não há trocas comerciais, pelo menos não é, eles não dependem dessas trocas comerciais. Tudo que eles precisam, eles plantam, eles colhem, eles criam e assim por diante. Eles fazem, né? Através do artesanato. Muito bem. Essa visão é uma visão do meu ponto de vista de sociedade não tribal para sociedade tribal. Tá? Essa visão de que são atrasados. E aí eu gosto de dar um exemplo simples para a gente tentar entender. Lógico que a coisa é muito maior do que isso, mas vamos pelo exemplo para tentar entender. Então, eu morando aqui em Santos, tendo uma cafeteira, acho que dá para ver aqui, deixa eu tirar o livro do Sérgio, tendo uma cafeteira, não estou fazendo propaganda, né, mas uma cafeteira daquelas expresso, rápida, eu vou colocar minha cápsula ali, fazer um café maravilhoso, show de bola e tal. Aí eu vou viajar para casa da minha avó no interior. Chegando lá, minha avó fala, quer um café, minha neta? Quero. E aí ela pega, puxa um coador de pano, esquenta a água no bule lá no forno, no fogão a lenha, e passa o café ali. Aí eu olho e falo, meu Deus, tadinha, tão atrasada, né? Olha o tempo que demora para fazer esse café, suja tudo, tem que lavar esse coador de pano, colocar para parar no sol e tal. Muito atrasada, muito rudimentar. Só que quando eu vou tomar o café, top, né? O café tá show. Talvez até melhor do que o que eu tome aqui. Então, por que que eu estou supondo que aquela técnica que ela usa não é tão boa quanto a minha? Porque eu estou acostumada a uma tecnologia mais rápida, menos trabalhosa, vamos dizer assim, mais cara, né? Vamos colocar. E aí eu vejo a partir do meu ambiente, da minha vivência, eu avalio, eu julgo o que o outro está fazendo. Mas o resultado, se não é igual, ou se não é melhor, né? É igual. E era essa visão que eles tinham. Estão atrasados, não tem comércio, não tem indústria, como é que vivem assim? Poxa vida, tá? Então, cuidado com essa visão que a gente tem dos povos indígenas, principalmente. Quando a gente fala de tribais, não é só indígenas, mas principalmente dos povos indígenas. E, na verdade, o que eles eram tidos antes da chegada do homem branco, vamos colocar assim para ficar bem entendido, como sociedades da abundância e sociedades do lazer, tá? Vamos explicar. Mas por que isso, professora? Poxa, hoje eu vejo aqui mesmo na Baixada índios vindo vender colarzinho, pedindo dinheiro, passando por uma situação de. Veja, nós estamos falando antes da civilização, tá? Eles tinham áreas enormes, extensas, onde eles podiam plantar vários tipos de cultura, cultura de terra, né, de cultivo, onde eles podiam viver, correr e curtir. Depois da civilização, que impõe algumas opressões e algumas regras, essa realidade não vai ser a mesma, tá? Mas antes, sim, eles tinham uma abundância de coisas cultivadas, de território, de água, de tudo que eles precisavam. E por que sociedades do lazer? Vamos lá. Porque as necessidades sociais e materiais eram plenamente satisfeitas, por isso a abundância, e sociedades do lazer, porque eram mínimos de horas diárias dedicadas ao trabalho. Eles não se dedicavam ao trabalho como nós nos dedicamos. Então, eu tenho alguns exemplos aqui para passar para vocês. Por exemplo, os Yanomamis na nossa Amazônia, eles trabalhavam mais ou menos 3 horas por dia, como todos faziam tudo. E ele não precisava trabalhar para gerar lucro apenas para sua sobrevivência. Hoje eu vou plantar. Eu não vou colher amanhã. Eu vou ter que dar o tempo da natureza, né? Eles seguiam o tempo da natureza. Hoje eu vou. Deixa eu pensar. Hoje eu vou pegar os ovos ali. As galinhas. Eu vou alimentar as galinhas. Hoje eu,
um vai alimentar, outro vai fazer outra coisa, tá? Precisa caçar? Não, ainda tem bastante carne, não vou caçar, né? Dá para esperar. Então é isso, eles não se dedicavam, a vida não era voltada só para o trabalho. O trabalho era um meio para a sobrevivência, tá? Os guaiaquis no Paraguai trabalhavam mais ou menos cerca de 5 horas por dia e não todos os dias, tá? E os cungues do deserto africano, cerca de 4 horas por dia. Tá bom? Por isso, sociedades do lazer. O fato de dedicarem menos tempo às tarefas não significava ter uma vida de privações. Eram muito bem alimentados e demonstravam isso através da vitalidade que eles tinham para caçar, para correr, para dançar, para os seus ritos, mitos e etc. Tá? Qual a explicação para isso, professora? Está no modo como eles se relacionavam com a natureza, o respeito que eles tinham. Para eles, a terra era um espaço em que eles viviam e também tinha um valor cultural, porque a terra dava os frutos, a mãe natureza provia a sobrevivência deles e conheciam os animais e as plantas como ninguém, tá? Isso tudo que eu estou falando para vocês é um relato de antes do contato com o mundo civilizado, tá, gente? Então, assim, é um relato para mostrar que essa parceria homem e natureza, ela era muito importante. Havia um respeito muito grande. Eu não vou estragar a terra com um cultivo errôneo, tá? A gente sabe que tem dados por ignorância, por inexperiência, de queimadas em terras antes de terras indígenas, né, puramente, vamos dizer assim, indígenas, que não sabiam fazer esse cultivo. Eu estou lembrando vocês que a gente está falando de tribos no geral, a gente não está falando de específicas, tá? Mas a maioria tinha uma relação com a natureza muito interessante, né? E uma relação de conhecimento da natureza, como a gente vai ver agora. Integradas ao meio ambiente e a todas as demais atividades, as tarefas relacionadas à produção não compõem uma esfera específica da vida. Então, assim, é só voltando um pouquinho no que eu estava falando. Eles sabiam ver, por exemplo, que planta servia para comer, que planta servia para cura, que planta servia para chá e que planta poderia matar. Eles tinham esse conhecimento. Sabiam exatamente quando os animais estavam doentes, quando os animais estavam prontos para reproduzir, não forçavam isso nos animais, tá? Então, essa relação deles de só usar a natureza para sobreviver, só trabalhar quando precisava colher para comer ou matar um bicho para comer, é uma relação que mostra que o mundo do trabalho sociológico não existia para eles. Eles não careciam dessa normatização, dessa interdependência, não careciam de gerar lucros. Por isso, muitas vezes, eles não entendiam por que eles deveriam trabalhar ou ser escravizados. Tá? Então, antigamente se aprendia que os portugueses trouxeram os africanos escravizados para o Brasil porque o índio era preguiçoso e fugia para não trabalhar. Ele fugia para não trabalhar, mas não porque ele era preguiçoso, porque ele não entendia por que essa gente está cortando tanta árvore. Né? Essa história da gente morder o ouro para ver se é ouro mesmo, os portugueses começam a fazer ao ver os indígenas mordendo ouro, porque eles queriam entender se aquele metal era comestível. Por que as pessoas estão levando tanto metal para fora? É para comer? Para se alimentar? Né? O valor das coisas estava na sobrevivência. Uma maneira muito diferente da nossa de pensar e para nós estranha. E o que a gente estranha é mais fácil julgar do que refletir. Tá bom? Tem muito mais coisa para a gente aprender sobre o mundo do trabalho. Eu volto com o próximo vídeo sobre escravidão e servidão na Idade Antiga. Espero você. Se curtiu esse aqui, já deixa aí demonstrado para mim que você curtiu. Compartilha se gostou muito. Ativa o sininho e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Até a próxima.